o que será que acontece depois que a gente morre? Bom, segundo a doutrina espírita codificada lá por Allan Kardec, a resposta ela desafia bastante aquelas imagens que a gente tem, sabe? De anjos, demônios, céu e inferno. A gente vai dar uma olhada numa visão da vida após a morte que é, na verdade, uma continuação bem direta de quem a gente é aqui e agora. E aí surgem aquelas perguntas, né? Será que os espíritos sentem fome, frio, precisam de uma casa para morar? São dúvidas supernaturais, porque, poxa, é a nossa mente tentando entender o desconhecido com as regras que a gente conhece aqui do mundo físico. Mas e se lá as regras do jogo forem completamente outras? E olha, a resposta que a doutrina espírita dá para tudo isso é um sonoro não. Mas calma, isso não quer dizer que a vida do outro lado seja um grande vazio. Nada disso. Significa que ela funciona com base em princípios, bem, digamos que muito mais sutis e profundos do que as necessidades do nosso corpo de carne e osso. Então, vamos começar pelo ponto principal, o conceito número 1, como o espírito se liberta das necessidades do corpo físico. E aqui a gente vê a grande virada de chave. Pense assim, fome, sede, dor, tudo isso pertence ao corpo, que é como se fosse uma roupa temporária que a gente usa. O espírito, por outro lado, é a nossa consciência, a nossa individualidade, que continua. Só que agora ele não é mais governado pelas leis da matéria, e sim pelo seu próprio estado moral e intelectual. É como se as amarras do corpo simplesmente caíssem. Elas deixam de existir. Ok. Se não existe dor física, então o que é sofrer no mundo espiritual? Como isso funciona? Essa é a próxima grande questão. Olha só que frase poderosa do Kardec. Isso aqui muda completamente a nossa perspectiva. Aquela ideia de um castigo que vem de fora, de um lugar de tortura, sabe? Ela é desmontada. O sofrimento nessa visão vem de dentro. É uma consequência direta daquilo que o espírito carrega na própria consciência. Então, quais são essas dores reais do espírito? São dores morais. É o peso do remorso, da vergonha, a sensação de isolamento. Para quem viveu muito apegado às coisas materiais, a tortura pode ser justamente um desejo que não acaba nunca por sensações que não dá mais para ter. É aquele tédio mortal, sabe? No fim das contas, é o reflexo exato do que a pessoa foi e fez em vida. E isso nos leva direto para um dos pontos mais interessantes, a desconstrução da ideia de céu e inferno como lugares físicos. A gente vai ver que eles são, na verdade, estados de consciência. A diferença é gigante. Aquela imagem de um céu com portões de ouro ou de um inferno de fogo, aqui é vista como uma grande alegoria. O céu passa a ser um estado de felicidade, que pode ser atingido em qualquer lugar do universo. E o inferno? Bom, o inferno é o sofrimento moral, e ele existe onde quer que tenha uma alma sofrendo. E o purgatório? Muitas vezes pode ser a nossa própria vida aqui na Terra, um tempo de aprendizado e de reparação. Sabe quando a gente ouve expressões como estar no sétimo céu? Então, não é sobre andares num prédio cósmico, não. É muito mais como se fossem degraus numa escada de evolução. Cada degrau que se sobe representa um grau maior de purificação e, claro, de felicidade. Tá, mas aí surge uma dúvida, né? Se não existe mais o corpo físico, por que alguns relatos de espíritos falam em sentir coisas físicas, como frio ou dor? A resposta para isso está num fenômeno bem interessante, a persistência da ilusão. Esse conceito se chama imagens fluídicas. E o que é isso? Basicamente, são criações da mente. O espírito, ainda muito apegado às suas crenças antigas, ele projeta uma realidade que, para ele, parece completamente real, palpável. É o pensamento literalmente criando o cenário ao redor. O processo é mais ou menos assim, ó. Primeiro, um espírito que era muito apegado à matéria morre. Depois, os pensamentos dele continuam focados naquilo que ele conhecia. E ele acaba criando, com a força do pensamento, uma imagem mental, tipo um inferno de fogo, se era nisso que ele acreditava. E essa imagem se torna a realidade temporária dele. Essa ilusão dura até o momento em que a consciência dele consegue evoluir e enxergar além disso. É por isso que o Kardec pega tão pesado com o materialismo. Ele chega a chamar de aberração da inteligência. Porque nessa lógica, se apegar só à matéria vira a fonte da própria confusão e do sofrimento. É como se fosse um véu que impede o espírito de enxergar a realidade como ela realmente é. Certo, já falamos bastante sobre o estado individual do espírito. Agora, vamos abrir o foco e entender o ambiente onde ele está inserido, que é um verdadeiro universo de espíritos. Primeiro, é bom tirar da cabeça aquela imagem de espíritos flutuando num vazio sem fim.
a doutrina propõe algo totalmente diferente. O mundo espiritual não é um lugar para onde a gente vai, mas uma dimensão que já existe aqui e agora, misturada com a nossa. Na verdade, ele é o mundo original, o que veio antes de tudo. E aquele período entre uma vida e outra na Terra? Isso tem um nome: erraticidade. Mas olha, a palavra pode enganar. Não tem nada a ver com o estar errante ou perdido. Pelo contrário, é um estado de transição, que pode durar de algumas horas a séculos, e é totalmente focado em aprender, refletir e planejar os próximos passos da jornada. E essa vida espiritual é super dinâmica, não é nada parada. Cada um mantém a sua individualidade e os espíritos se juntam por afinidade, por sintonia de pensamento, formando verdadeiras comunidades. Eles aprendem, podem visitar outros mundos e tem um ponto que é muito consolador. É comum que os recém-chegados sejam recebidos por pessoas queridas que já partiram. E a regra de ouro é sempre o progresso. Nenhum sofrimento é eterno. Então a gente chega na ideia central de tudo isso. O destino de cada um depois da morte não é uma recompensa ou um castigo dado por um juiz lá de cima. É, na verdade, a consequência natural e direta do nosso próprio estado interior. É o resultado daquilo que a gente cultivou aqui, nossas virtudes e também as nossas imperfeições. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a vida do outro lado é um reflexo tão direto do nosso mundo interior, das nossas crenças, dos nossos atos, que tipo de realidade a gente está construindo para nós mesmos agora mesmo?